Construí a minha casa na rocha, e mesmo assim estou sofrendo. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Eu vou ler em nome de Jesus, do verso 24 até o versículo 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Fecha os olhos. Santo Deus, Pai poderoso que estás nos céus, eu te agradeço por essa semana até aqui, por chegarmos juntos aqui nesse Palavra de Quarta, metade da semana, metade da nossa caminhada. Em nome de Jesus, Pai, muita gente da nossa audiência, eu sei que está sofrendo, que está lutando e que busca em Ti respostas, soluções, milagres. Em nome de Jesus, nos ensina e fala conosco através do Evangelho, através da poesia, através do texto bíblico. Em Teu nome, para a Tua glória e louvor eu oro. Amém. Essa semana foi uma semana, até aqui, particularmente difícil, desafiadora para mim e para a Rê. Eu e a Regina recebemos muitos pedidos de oração durante essa semana, de casais desesperados, famílias desesperadas. Alguns com o divórcio marcado e agendado, outros em vias de separação, outros sem saber mais o que fazer e abalados com tudo que está acontecendo. Eu estou falando de gente do Brasil inteiro, estou falando de gente, inclusive, que não é da fé, que não é de uma igreja evangélica, mas que começou a acompanhar eu e a Rê no Instagram que a gente montou, o @edmilson.regina, Instagram no qual eu e a Regina, a gente só trata ali sobre casamento e família. E isso fez com que a gente abrisse possibilidades, contatos e portas para falar com muitos casais e muitas famílias. Existem dramas que eu não posso nem compartilhar aqui, porque pedem o segredo, pedem o sigilo, então a gente nem coloca, nem narra. Mas esses pedidos, da forma como chegaram, subiram e pesaram no meu coração, no coração da Rê. Ontem à noite, sem aviso nenhum, sem arte, sem divulgação, eu liguei meu aparelho, o celular, e falei, vou fazer uma live aqui e vou orar com quem puder orar nesse momento. Foi algo muito rápido, de 15, 20 minutos, eu não estava ali respondendo perguntas, nada disso. Mas nós oramos juntos, muita gente entrou, foi confortante para aqueles que precisavam e por saber de pessoas intercedendo e orando com a gente. Mas o que chama a atenção desses muitos pedidos? Chama a atenção que grande parte, eu estou falando de pessoas, de casais, de famílias, que sim, edificaram a sua casa sobre a rocha. Só existe uma rocha capaz de sustentar um lar. E essa rocha é Jesus. Não há outra. Não existe outro tipo de rocha que sustente uma família, que mantenha uma família, que dê equilíbrio e sustentabilidade para um lar, para uma casa, a fim de que este lugar seja, sim, um pedacinho do céu. Aí esse texto,
que muita gente faz a comparação, quem constrói sobre a rocha e sobre a areia. Essas pessoas estão questionando por que estão sofrendo. O texto não deixa dúvida. O texto diz que ventanias, vendavais, tempestades vão atacar ambas as casas, aquela que é construída sobre a rocha e aquela que é construída sobre a areia. A diferença que é colocada no texto é: a casa sobre a rocha suporta todos os ataques e se mantém em pé. A casa sobre a areia, ela cai. E o texto diz de forma dramática que a sua queda é grande. Ou seja, deixa marcas, ferimentos, mortes, destroços, traumas, arrebenta para todo lado. Bom, se o texto é claro, como é que eu faço a leitura? Como é que você faz a leitura do lamento que nós ouvimos nesta semana? Do lamento que eu e a Rê ouvimos de muitas famílias nesta semana? Porque eu estou falando de gente que construiu sobre a rocha e gente que conhece esse texto e sabe que o vento vem, a tempestade vem, o terremoto vem. Só que são pessoas que já estão sofrendo há muito tempo. Dos pedidos que nós recebemos, tem gente sofrendo há 15 anos. Um outro pedido é de gente que está há 25 anos. Gente que está sofrendo há muito tempo, vendavais, terremotos, na sua casa. E já questionam se de fato eles souberam construir sobre a rocha. Ou, para piorar, tem gente questionando se a rocha é suficiente mesmo. Ou seja, já estão questionando se Jesus, como rocha, basta, se ele é suficiente para sustentar e defender uma casa sob ataque. São questionamentos legítimos. Quando você sofre e você não vê o final do sofrimento, você faz questionamentos que são legítimos. Eu construí a minha casa sobre a rocha e mesmo assim estou sofrendo. Existe um salmo na Bíblia, existe um texto inspirado, uma poesia, que nos dá uma luz, que nos dá uma resposta, que nos dá um caminho, uma esperança para tempos como esse. E se você está aí com a sua Bíblia aberta, vai comigo no Salmo 42. Vou começar a ler ele aqui para você. Como a corça suspira pelos ribeiros das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e aparecerei diante de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto eles continuamente dizem para mim: onde está o teu Deus? Quando eu me lembro destas coisas, derramo a minha alma em mim, pois eu havia ido com a multidão, eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que guardava o dia santo. Por que estás tu abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do seu semblante. Ó meu Deus, minha alma está abatida dentro de mim. Portanto, eu lembrarei de ti desde a terra do Jordão e dos Hermonitas, desde o monte de Mizar. Um abismo chama a outro abismo, ao barulho de tuas quedas d'água. Todas as tuas ondas e tuas vagas estão sobre mim. Contudo,
O Senhor comandará sua benignidade durante o dia, e à noite sua canção será comigo, e minha oração ao Deus da minha vida. Até aqui. Se você prestou atenção nesses 8 primeiros versos do Salmo 42, o salmista, poeticamente, ele usa a figura da corça que suspira pelas águas. Ele pega essa figura para comparar com a alma dele. A minha alma tem sede de Deus. Não é qualquer Deus. Tem sede do Deus vivo, não de deuses mortos. Quando virei e aparecerei diante de Deus? A pergunta do salmista é: quando terminará essa minha dor, essa minha depressão? Porque as palavras do salmista indicam alguém num estado profundo de tristeza, de depressão. As minhas lágrimas são meu alimento. E as pessoas zombam de mim. Onde está o teu Deus? Você só chora, você só sofre, tudo dá errado para você. E isso há muito tempo. Quando eu me lembro destas coisas, derramo a minha alma em mim, pois eu havia ido com a multidão, eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que guardava o dia santo, que guardava o sábado. Ele traz na memória, o salmista, ele traz no coração dele a lembrança da época que as coisas estavam dando certo e que ele ia na igreja e estava tudo lindo. Ele tem essa esperança. Ele tem essa boa memória para lembrar, para alimentar a fé dele, que está tão abalada, que está tão ferida, que está tão fragilizada pelas angústias da alma. O 5, por que estás tu abatido, a minha alma? De novo, ele faz esse questionamento. E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do seu semblante. Ele não perdeu a esperança. O 6, ó meu Deus, minha alma está abatida dentro de mim, portanto, eu lembrarei de ti desde a terra do Jordão e dos Hermonitas, desde o monte de Mizar. Ele estava ao pé do monte Hermon. Ele estava às margens do Jordão, portanto, ele está longe do templo. Ele está longe, ele está distante do templo. E ele está angustiado. Ele está se sentindo isolado. O 7, um abismo chama outro abismo. Ao barulho de tuas quedas d'água, todas as tuas ondas e tuas vagas estão sobre mim. O que ele está dizendo? Ele está longe do templo. Ele está às margens do Jordão, Monte Hermon na frente dele. Um abismo chama outro abismo, ou seja, eu vou me distanciando. E ele usa a figura de águas, cachoeiras, quedas d'águas que afogam a angústia dele, os perigos dele, a desesperança dele. O 8, contudo, o Senhor comandará sua benignidade durante o dia, e à noite sua canção será comigo, e minha oração ao Deus da minha vida. O verso 8 aqui é tremendo, porque o salmista coloca uma consciência muito lúcida de que Deus não perdeu o controle na vida dele, que Deus ele está no controle da história. Contudo, o Senhor comanda a sua benignidade durante o dia e à noite sua canção é comigo, a minha oração ao Deus da minha vida. Esses 8 versos, eles são a minha introdução para tentar responder a pergunta: eu construí a minha casa sobre a rocha e mesmo assim estou sofrendo. Então presta atenção agora, porque o verso 9 vai ajudar a gente a responder essa pergunta. O verso 9, ele é demais. Olha a declaração: eu direi a Deus, minha rocha,
O salmista, ele confirma: eu construí a minha casa sobre a rocha, Deus é a minha rocha. Então ele se dirige a quem interessa se dirigir. Não adianta você ficar contando os seus dramas, os seus sofrimentos, as suas derrotas, as suas vergonhas para o mundo, para a cidade inteira, se você não fala com Deus. Então ele se dirige a Deus. Ele diz: eu direi a Deus minha rocha. Deus é a rocha dele. Por que te esqueceste de mim? Por que sigo pranteando por causa da opressão do meu inimigo? Essas duas perguntas são perguntas que afligem, que atacam, que machucam todos os que sofrem. E principalmente todos os que sofrem há muito tempo. Caso do salmista. Ele usa duas palavras nas duas perguntas que são palavras marcantes para as perguntas. Por que te esquecestes de mim? Ele usa a palavra esquecimento. O que é esquecimento? Esquecimento é perda da memória. E é natural da velhice. Quem tem velhinhos, idosos, vovô e vovó na família, sabem o que eu estou falando. Mas a perda da memória, o esquecimento, não acontece de um dia para o outro. Você está com 80 anos, faz uma festa de aniversário e no dia seguinte você tem 81, aí você esqueceu tudo. Não, é gradativo. A gente vai percebendo e a gente vai se percebendo. A gente vai percebendo na gente, minha memória parece que já não está tão boa. Então, esquecimento tem a ver com perda da memória. E é natural na velhice. Perceba, é pesada a pergunta para Deus. Por que te esqueceste de mim? O nosso Deus não é um velhinho idoso que está com a memória fraca. Mas é a pergunta que o sofredor do Salmo 42 faz. Tu te esquecestes de mim. Esquecimento é algo cruel. Se você conversar com um amado, uma amada da sua família, se você conversar com pessoas que você conviveu décadas e você perceber aquele olhar no infinito, a pessoa não está conseguindo conectar as coisas, ela não está conseguindo lembrar de você. É muito triste, é muito angustiante. A perda da memória. São marcas da velhice. E a memória afetiva, a memória das coisas boas, a gente precisa dessa memória para alimentar a nossa fé e a nossa esperança. E aí está a importância de construirmos hoje boas memórias. Como é que você está tratando o povo da sua casa? Como é que você está tratando a sua esposa? Como é que você trata o seu marido? Como é que você trata os seus filhos? Como é que você trata os seus pais? A forma como você se relaciona é uma construção de boas ou de más memórias para o futuro. Então se preocupa hoje em construir memórias que vão fazer bem para a sua alma, para o seu coração, para a sua vida. Portanto, a primeira palavra, esquecimento, é uma palavra marcante. É uma palavra que mostra toda a dor, a angústia, a tristeza do salmista. A segunda palavra é: por que eu tenho que ficar sofrendo a opressão dos meus inimigos, dos meus acusadores? A segunda palavra é opressão. E o que é opressão?
Opressão é tirania, é quando as pessoas te tratam de forma tirana, de forma dura, ruim, violenta, má. A opressão, ela é comum em todos os regimes ditatoriais. Quando tem um ditador que tem que ser como ele quer, como ele ordena, e a nação tem que viver daquela forma, com aquela ração, daquele jeito. Opressão. E quem escreve o Salmo 42? O Salmo 42, ele é escrito pelos filhos de Corá, ou Coré, em algumas traduções. Quem eram os filhos de Coré? Os filhos de Corá? Eles eram ministros de louvor, eles cuidavam do ministério da música no templo. Portanto, gente crente, gente que tem consagração para ser um levita, gente que tem consagração para ser um pastor, para cuidar da transmissão, cuidar do som, gente que tem chamado para ser diácono, para servir a igreja, para cuidar de crianças, gente que tem muitas funções, que estão rotineiramente, religiosamente, pontualmente, eticamente, que cumprem com os seus deveres de forma prazerosa. Gente assim também entra em depressão. Gente que constrói a sua casa na rocha e que tem Deus como a sua rocha, também enfrenta depressão. Aí o versículo 10 vai mostrar para a gente que as coisas vão piorar. Olha o versículo 10. Como com uma espada em meus ossos, meus inimigos me repreendem, enquanto me dizem diariamente: onde está o teu Deus? Essa expressão, como com uma espada em meus ossos, a palavra hebraica usada nessa frase é a palavra para assassinato. Então, do esquecimento e da opressão, no verso 10, o salmista, o poeta, vai falar de morte, de assassinato. Ele fala: uma espada cravada em meus ossos, ou seja, já passou pela carne, chegou nos ossos e está remexendo ali. É um negócio violento ao extremo. E aí ele termina dizendo que eles zombam, que eles perguntam: onde está o teu Deus? A linguagem aqui é poética. Não existe aqui, literalmente, uma espada encravada na pessoa. Mas o salmista pega a metáfora de uma espada encravada no corpo até os ossos, que não é retirada. Que espada é essa? Ele revela para a gente no final. Eles perguntam: onde está o teu Deus? Os inimigos do salmista assassinam ele com palavras pesadas, palavras violentas, palavras ofensivas, palavras frias, palavras geladas, palavras impublicáveis, palavras baixas, chulas, palavras desonestas, palavras mentirosas, palavras fofoqueiras. Nós podemos assassinar reputações, famílias, pessoas, testemunhos com a nossa palavra, com palavras falsas. Por isso que tem um mandamento dizendo: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E aí, esse salmista, ele está sendo assassinado. É uma espada que penetra nele. E existe o bullying, existe a zombaria, porque ele está sofrendo. Onde está o teu Deus? Até hoje, gente, até hoje, muitas pessoas medem sucesso ou fracasso por aparências materiais, status sociais, riqueza e pobreza. Graças a Deus, o Deus do céu nunca fez isso.
nunca faz isso, nunca fará isso. O Deus do céu é o Deus que entrou na casa de Jessé e olhou o que Samuel não conseguiu olhar, o interior do coração de Davi, para saber que ele poderia ser o rei de Israel. Aí, o texto continua e segue para o último verso, o verso 11. E aí, o salmista volta a dialogar com a sua alma. Por que estás tu abatido, ó minha alma? E por que estás tu inquieta em mim? O salmista, ele volta para o autodiálogo. Ele conversa com ele mesmo. Ele questiona ele mesmo. E essa é uma grande lição do salmista. Nós precisamos, honestamente, conversar com o nosso interior. Você precisa consultar as motivações das suas imaginações, dos seus pensamentos, dos seus desejos, das suas tentações. Quais são as motivações? O que me fez chegar aqui? O que eu estou sofrendo? Por que eu fui atacado por inveja, por dor, por humilhação, por perda? O que me leva a essa depressão? O que me leva a essa angústia de alma? Então ele conversa novamente, ele faz esse autodiálogo. E a gente precisa disso. A gente precisa ter a honestidade de admitir dores, sofrimentos, perdas, vergonhas, humilhações. A gente precisa disso. Mesmo tendo construído a nossa casa na rocha, não esquece do início do verso 9. Direi ao Senhor, minha rocha. Aí ele começa a falar tudo isso. É só quando a gente entende que, apesar de todo o sofrimento, Deus continua sendo a nossa rocha. É só quando a gente tem a convicção de que Ele é a nossa rocha, apesar de tudo, apesar da dor, apesar do sofrimento, que a gente pode concluir as nossas orações, a nossa fé e a nossa esperança, como o salmista conclui: espera em Deus, pois ainda o louvarei, que é a saúde do meu semblante e meu Deus. Eu destaco aqui dessa fala do salmista essa expressão, que Deus é a saúde do meu semblante. Por que o salmista usa essa expressão? Deus é a saúde da minha face, do meu semblante. Ora, um deprimido é uma pessoa que vive em profunda tristeza. Se Deus é a saúde do meu semblante, do meu rosto, das minhas expressões, significa que toda derrota em Deus se transforma em vitória. Toda tristeza que eu expresso em Deus se transforma em alegria. Tudo aquilo que me entristece e que eu chamo de impossível, não dá mais, em Deus se torna possível. Tudo aquilo que é esquecimento na minha vida, em Deus se torna solução, lembrança, se torna bênção nas mãos de Deus, na face de Deus. Tudo aquilo que me oprime, tudo aquilo que é opressão em Deus, se torna liberdade. Termino voltando com você no verso 1 desse salmo. A minha alma anseia por Deus, como a corça anseia pelas águas, como a corça suspira pelas águas. A corça, ela tem a capacidade de suspirar pelas águas, de farejar as águas numa longa distância. Numa longa distância, a corça ela procura por águas. Ela anseia, ela fareja,
ela consegue perceber onde tem água. Quando o salmista fala, assim como a corça suspira, o suspirar é quando a corça está num lugar seco, deserto, e águas estão muito distantes, fora do alcance da capacidade dela de ser atraída, de farejar, de ir até as águas. Aí, nesse momento de sequidão, a corça suspira, porque ela deseja, porque ela tem sede. Muita gente que construiu sobre a rocha está num momento de sequidão. E você suspira. Qual é a solução? A solução é o verso 2. A minha alma tem sede de ti, ó Deus, sede do Deus vivo, de águas vivas, porque as águas deste mundo não saciam. As águas contaminadas desse mundo, elas só nos dão mais sede. Somente as águas vivas e purificadoras de Deus são capazes de saciar a nossa sede. Por último, a nossa sede, prioritariamente, em primeiríssimo lugar, tem que ser do Deus vivo. Se você ler com atenção esse salmo e a poesia dele, o salmista fala da dor que ele tem, fala da angústia, fala das lágrimas, fala de toda a dor de alma que ele está enfrentando. Mas o suspirar e a sede, em primeiro lugar, nas 3 vezes que ele cita a sede dele e que a alma dele está inquieta, a sede dele é pelo Deus vivo. Ele espera pelo Deus vivo. Ele espera no socorro de Deus. O interesse prioritário dele é: eu preciso da água viva de Deus. Em nenhum momento o primeiro pedido dele é: resolve o meu problema, paga a minha dívida, sara essa enfermidade, resolve isso, Deus, aí eu volto. Não. Primeiro ele quer ser saciado, ele tem sede do Deus vivo. Por quê? Porque ele sabe que Deus é a rocha, sabe que Deus é a fonte, e sabe que se ele for saciado por Deus, não existe problema, não existe desafio que não serão resolvidos e vencidos pela graça dele. Fique firme na rocha, não desista, continue crendo. Deus é com você e com a sua casa. Amém.